Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Mais uma live, ou mais uma live. É porque eu acabei de sair de live com os alunos e eu tô com a live na cabeça. Mais um acompanhamento mensal. Vamos falar sobre o VISC 11. Pessoal, acabei de bater 4.000 inscritos aqui no YouTube. Assim, é uma felicidade muito grande. Fiz uma campanha aí, vocês têm visto esse quadrinho aqui que eu até preciso atualizar para ver se melhorou, mas enquanto eu não atualizo é o que está valendo e dizendo que 50% de vocês que não assistem meus vídeos não são inscritos, então por favor inscrevam-se, porque eu combinei lá no grupo do WhatsApp e tornando isto público. Quando eu chegar em 10.000 inscritos, eu vou sortear, eu vou mandar fazer caneca e camiseta do canal e vou sortear, vou ver se eu faço caderninho também e vou sortear para vocês aqui nos vídeos. Então vão me ajudar a chegar a 10.000 até o final do ano. A minha meta desde o início que era a meta desse ano, né? Era chegar a 10.000 inscritos esse ano. Então vamos falar sobre o VISC 11. Até porque, pessoal, antes até de começar, porque assim, o meu canal, embora ele tenha os meus vídeos, né, ele tenha esse foco mais técnico de análise, mas eu preciso trazer um pouco de diversão, um pouco de risada, né? Não quero ver a gente precisa um pouco de animação, principalmente nos nossos investimentos, embora todo mundo aqui quer ganhar dinheiro, mas é isso aí, vamos lá, e sempre tendo alguma coisa nova para fazer para vocês. Vamos falar então sobre o VISC 11, que é o fundo de shoppings que mais um mês aqui a gente acompanhando esse fundo. E vamos lá, deixa eu pegar mais setinha aqui. Então, março de 24, vamos ver o que teve de novo aqui. Cota de mercado, ela deu uma subida. Deixa eu ver quanto é que fechou hoje. Pode ser que também isso aqui, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas não era isso que eu queria trazer. Deixa eu ver, FISC 122,26, está muito próximo, né, da cota de mercado. Ele ainda continua negociando com deságio, né, 28 milhões de cotas. Aqui, pessoal, eu vou até comentar um pouco sobre a taxa de administração. Eu comentei no relatório passado, no vídeo passado, eu fiz a conta para vocês de como que calcula a taxa de administração, quanto que o fundo ganha de taxa de administração, e deu por volta de 3 milhões, e vocês vão entender o que eu vou falar um pouco pesado referente a isso daqui a pouco, mais lá na frente. Bom, então ele distribuiu R$ 1, distribuição de R$ 1 e por cota, ainda tem uma reserva de 1,21, vem consumindo essa reserva mês a mês, porque ele não gera caixa suficiente, não gera resultado suficiente para pagar os R$ 1 por mês, então ele tem que usar as vendas que ele fez para poder manter. Então aqui a parte da aquisição do Plaza Sul finalmente sacramentou, que era uma das aquisições daquele memorando que eles fizeram, né, até o memorando de entendimentos, foi lá em dezembro. Quando eu comecei a analisar o VISC para vocês, acho que foi até um pouco mais de tempo, aqui é o 5% do Plaza Sul. Vamos lá, a parte de cenário macro, eu gosto bastante dos comunicados da 20, eu acho bem bacana. Eles fazem coisa de perguntas, né, assim, porque o Fed falou que a queda de juros já na reunião de dezembro, da queda de juros já na reunião de dezembro. Então eles colocam aqui que se existe alguma fraqueza dos dados de atividade que levasse a uma necessidade da corte de juros. Não, os dados de atividade vêm mostrando sinais de enfraquecimento, mas de forma lenta. A inflação caiu substancialmente, isso tudo nos Estados Unidos. Mas, pessoal, hoje que eu estou gravando esse vídeo, saiu a inflação de março, que foi 0,16 ou 0,26, agora eu não lembro. Deixa eu olhar aqui, só para não falar besteira para vocês. Inflação março. Eu acho que foi 0,16%, né? 0,16, isso aí. Ela estava sendo esperada em 0,20 alguma coisa, até o IPCA 15 saiu 0,30. Eu venho falando isso para vocês nos vídeos de fundo de papel, mas acabou que ela saiu mais baixo do que o esperado. Isso é muito bom. Até eu estava achando que a bolsa ia dar uma reagida hoje, porém saiu nos Estados Unidos a inflação acima do esperado, e isso acaba que culmina com esse monte de coisa que eles estão falando aqui, que provavelmente a taxa de juros dos Estados Unidos ainda vai demorar a cair. Eles até citam o ciclo econômico de 2006 a 2008, que foi um pouco antes do subprime, da queda da crise do subprime, que eles falam que isso aconteceu também na
naquela época de juro lá nos Estados Unidos subir de 1 para 5,5%, porém ele encerrou em meados de 2006, aí a bolsa subiu e de repente no crise de 2008 despencou. Eles colocam: a lição que o Fed aprendeu com a crise de 2008 é que gostaria de utilizar agora, não deixar as taxas de juros acima do neutro por um período além do necessário. Então eles colocam: nesse balanço frágil entre o temor futuro e a realidade dos dados presentes, nos parece que é bastante elevada a propensão de adiar para além de junho o primeiro corte de juros do Fed. E isso é muito importante porque acaba que até a nossa inflação baixa vai pressionar o Campos Neto a continuar as quedas das taxas de juros. E eles colocam aqui: uma da queda excessiva da Selic poderia levar a uma saída de capitais, causando uma desvalorização do câmbio e impactos indesejados na taxa de inflação. Por quê? Pessoal, que isso é importante, embora isso não tenha muito a ver com o VISC, mas é sempre importante sempre falar isso. Pessoal, o grande volume de capital no nosso mercado financeiro é capital estrangeiro. E o capital estrangeiro que vem para cá, ele não está muito preocupado se é Lula, se é Bolsonaro. Obviamente que isso afeta a questão de política fiscal, mas ele está preocupado o quanto que ele vai ter de retorno, porque ele está investindo num país emergente com uma maior taxa de risco. O foco de renda fixa, tanto é que a gente brinca, né, que a verdadeira renda fixa é americana. Então, se lá está pagando 5% de juro ao ano, para eles investirem aqui, o retorno tem que ser maior, compensar o risco de investir no Brasil. E qual é a nossa taxa básica de juros? É essa diferença entre a taxa Selic hoje, que é 10,75, para essa taxa de juros americana, que é 5. Então está dando um juro para eles de investimento, um prêmio de risco para eles de 5%. Com a nossa queda da taxa de juros sem cair a dos Estados Unidos, esse risco, o prêmio de risco, começa a ficar cada vez menor. Então acaba não compensando para o gringo deixar o dinheiro aqui. Então por isso que existe essa possibilidade de uma saída de capital com a nossa queda da taxa de juros, sem a queda da taxa de juros americana. Então isso que o Campos Neto, inclusive, pensa nisso, e eles até colocam aqui que um dos mais preocupantes é a questão do que pode vir em 2025, assume o novo presidente do Banco Central, indicado pelo Lula. Eles até colocam aqui que pode ser sem critérios técnicos, mas a gente sabe que eles até colocam aqui que é mais dove, né, mais sensível do que o atual, então provavelmente a gente pode ter taxas de juros, quedas maiores do que o previsto. Bom, agora sobre o fundo em si, eles anunciaram, como eu falei para vocês, R$1 por cota e o resultado de 64 centavos. Então, parte do que, como eles fizeram o mês passado também, que é referente a janeiro, que foi a segunda parcela de vendas realizadas no ano passado, e a gente até comentou sobre isso, e que a estimativa vai continuar entre 1 e 1,10 até junho, que é quando acaba essa reserva aqui, quando vai acabar essa reserva. Os indicadores de nó e caixa do portfólio do fundo apresentaram desaceleração em fevereiro, e isso é normal, vocês têm visto isso nos outros fundos de shopping também, porque fevereiro é um mês com menos dias, além de ter menos dias úteis, tem feriado, tem carnaval, então acaba que tem a redução mesmo. E eles até colocam aqui, ó, nó e caixa apresentou queda de 0,5% em comparação entre os períodos, né, e de vendas uma redução de 2,2%. Embora o XPML não tenha tido essa redução, teve queda, mas não teve essa redução. Por outro lado, os níveis de desconto e inadimplência permanecem em patamares extremamente saudáveis, eles colocam aqui. E o aluguel de mesmas lojas e vendas de mesmas lojas e fluxo de veículos apresentaram um crescimento de 3,8%. Eu vou falar um pouco sobre esse indicador de mesmas lojas na hora que a gente chegar lá, que eu acabei não citando ele em outros vídeos. É importante que vocês entendam o que significa esse indicador, que é basicamente indicador de shopping. Então aqui o VISC 11 adquiriu o Plaza Sul, né, conforme esse fato relevante aqui. O Plaza Sul é um shopping lá de São Paulo que eu frequentei bastante quando eu morava lá. É um shopping bem bacana. Então ele pagou 30 milhões aqui, né, no shopping, cap rate de 8,5, uma boa compra. E aqui eles colocam que o NOI é dos 12 meses 50,7 milhões. Que mais aqui? Eles têm as lojas, né? Kamikado, Eric, Madeireiro. O NOI do shopping é de 1.624, é maior do que o portfólio atual do fundo. Então, se ele mantiver isso, ele vai ter um incremento de NOI no portfólio do fundo, né? Eles colocam isso. Bom, o que mais aqui?
aqui é até a mesma coisa que está falando aqui, né? A taxa de ocupação de ativos cerrou em 95%, acima da média do portfólio. Então isso é bom porque vai elevar os indicadores do VISC. Aqui a partir da venda de um terreno adjacente ao Ribeirão Shopping, que foi de 9 milhões. Porém, esse terreno ele não vai ser ganho de capital agora, porque existe a possibilidade de recompra dele. Então acaba que permitem que o comprador exija a recompra do terreno até 3 anos, ou seja, ela pode exigir que o fundo recompre em 3 anos, então eles não vão apurar o ganho de capital ainda, porque podem precisar usar esse dinheiro para recomprar. Caso supere isso, em 3 anos eles vão distribuir esse lucro. Aqui a DRE do fundo, como eu falei para vocês. Aqui é nítido que a gente viu isso no relatório do mês passado e ele não gera resultado para pagar 1%. Olha só, se a gente pegar aqui de remessa de resultado de locação mais resultado financeiro, a gente está falando de 75 centavos. O mês passado foi até um pouco menos. Então ele não consegue gerar esse resultado aqui para poder pagar R$1. E aí a gente vê nitidamente isso daqui acontecendo com a reserva. A gente está vendo essa linhazinha cinza clara, a reserva caindo. E pessoal, e aqui o próprio VILG serviu de exemplo para isso. Eu espero que o VISC não siga o mesmo critério que o VILG foi, que ele não reduziu os rendimentos e chegou um momento que ele foi obrigado a reduzir na marra. Então eles têm um estudo de caso dentro da casa, que é o próprio VILG, isso eu venho falando no VILG, que eles erraram nesse momento. Então a gente tem que observar, embora a reserva ainda seja bem tranquila para eles fazerem. Eles têm 1,26, mas olha só, mês passado foi, se não me engano, usaram 20 centavos de reserva, 25 ou 27, foi menos de 30, esse mês já foi 36, então se a gente for seguir nessa mesma toada, temos mais 4 meses aí de reserva para manter o pagamento. Então eles colocam aqui que em função desses rendimentos que eles vão manter até junho de 24, esse guidance, não me parece sustentável, vamos ver. Mas também aquele negócio, né? O que eles preferem fazer? Diminuir o rendimento agora, chegar lá no meio do semestre, sobrar e pagar o que sobrou, ou dividindo isso nos meses, né? Então é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Aqui o retorno do VISC, né? Ele é bem maior do que o IFIX, um baita no retorno, um baita número de cotistas. Aqui também porque ele faz parte de carteira recomendada, de carteira recomendada de grandes casas e até do grupo aí que vocês sabem que grupo que eu estou falando, ele faz parte da carteira recomendada, então é muito. Só essa plataforma de assinatura tem mais de 100 mil pessoas, então, e se tem acesso a essa carteira recomendada, então cada mês, se eu não me engano, aumentou 30 mil cotistas, é coisa pra caramba, uma liquidez monstruosa, 13 milhões é muita coisa mesmo. Bom, número de investidores crescente, isso é importante. Aqui é a carteira do fundo. Aqui, pessoal, é um ponto importante. Primeiro, o fundo hoje ele está com aplicação financeira de 623 e obrigações de alavancagem de pagamento de 620. Aí vocês podem olhar, beleza, então quer dizer que ele está casado. Não está casado, por quê? Essas aplicações financeiras aqui, elas se referem a essas compras aqui, no total potencial de 537 milhões. Então isso aqui não é para pagar essa alavancagem, isso aqui é para pagar as compras. Então esse é um ponto que a gente tem que ficar atento, tanto é que eles têm, o fundo possui obrigações de aquisições prévias de 620 milhões, que é esse valor que está em implicação financeira. Então, inclusive, na verdade dá um pouco mais porque estão incluindo os earnouts de cada uma. Eu não vou explicar o que é earnout, se vocês quiserem saber, veja vídeos anteriores que eu explico o que é o earnout. Então, considerando essas aplicações financeiras, os que eles têm de recebimento, dá um caixa líquido tranquilo de 100 milhões, o que dá para pagar, pelo menos, da parte de principal, que é o que importa, né? Porque juros entra na parte de despesa financeira, pelo menos mais 2 anos, aí 1 ano e pouco de pagamento do fundo. Só que o que eu falo é o seguinte, pessoal, voltando àquilo que eu tinha falado da taxa de administração, é muito confuso isso, porque para você saber o quanto que o fundo tem para receber, tanto é que eles falam aqui, durante os próximos 12 meses, o fundo possui 112 milhões de obrigações, além da expectativa de recebimento de 100 milhões. Pessoal,
para você descobrir isso, vocês teriam que voltar em fato relevante, buscar essas informações. E aqui o XPML, ele mostra muito bem isso. Não sei se vocês lembram, no XPML ele tem um gráfico de barra que ele mostra exatamente quanto que cada ativo tem que para pagar, para receber. E o VISC poderia fazer isso. Pessoal, são 3 milhões de reais que a administradora recebe para administrar esse fundo e produzir um relatório. E a gente tem sempre que lembrar que o relatório gerencial, para mim, que trabalho com isso, faço análise mensal de fundos para vocês aqui, é difícil. Imagina para quem não trabalha com isso e investe no fundo e quer obter as informações do relatório gerencial. O relatório gerencial precisa ser muito melhor detalhado. Ele precisa mostrar esse fluxo de pagamento para a pessoa não ter que ficar buscando. Então, assim, eu vejo que eles poderiam melhorar muito nessa informação aqui, como é que está essa situação de quando que o fundo vai receber, quanto que ele tem que pagar de cada uma das compras. Então, não custa nada, né? Aqui, pessoal, nós subiu um pouquinho, como a gente já viu, de janeiro para janeiro, mas caiu em fevereiro, e isso é normal. A gente até consegue ver em 2023, mas caiu dentro do mesmo período, em fevereiro, que a gente já viu lá em cima. Vendas também caiu. Pessoal, eu quero ver se no domingo, eu não sei se vai dar tempo, porque a gente tem uma live de imposto de renda, que vai me demandar mais preparo. Mas eu quero trazer, se não for esse domingo, é no próximo domingo, eu vou trazer um comparativo entre shoppings, de alguns shoppings, pelo menos uns 5 shoppings, HSML, HGBS, XPML, MOL e o VISC, desses indicadores aqui, mostrar qual é, entre comparação, como é que tá NOI entre um e outro, para fazer um rankingzinho de shoppings para vocês verem que alavancagem, essas situações aqui, só para vocês verem como é que tá os shoppings em si. Inadimplência caiu bem, isso é importante. Embora ela seja maior do que o fevereiro do ano passado, mas ainda bem baixa. Desconto também. A taxa de ocupação dele, ele tem uma vacância até que alta, se a gente for comparar com outros pares, a gente está falando de 7% de vacância. Aluguel de mesmas lojas e venda de mesmas lojas. Pessoal, isso aqui é um indicador muito importante, porque o que é aluguel de mesmas lojas? Eles pegam uma loja que está há muito tempo no shopping e medem o aluguel e a venda dessas lojas e podem extrapolar isso para o shopping todo. Porque essa loja está há muito tempo essas lojas estão há muito tempo no shopping, então elas podem ter a amostragem delas é representativa para o shopping como um todo. Isso é o semi-rent sales, eu não lembro direito qual que é o inglês, mas é isso aí. Parte de NOI por ativo aqui é uma das características importantes desse ativo que diferencia ele dos outros, é a quantidade de shoppings que ele tem sobre o portfólio, mas por outro lado, ele é minoritário na grande maioria. E aí, por exemplo, se vocês pegam um shopping, eu pegar aqui, por exemplo, sei lá, aqui ó, o Ribeirão Shopping, que é Multiplan, por exemplo, 13,12% é a participação do VISC, ele é da Multiplan. Se a Multiplan quiser fazer alguma coisa, o VISC não vai ter poder de fazer nada. Por exemplo, aqui o Shopping Guatemi Bosque, que é da SCI, 6% do VISC. Se ela quiser mudar, fazer qualquer coisa no shopping, o que o VISC vai poder fazer? Então isso daqui acaba que eu particularmente não gosto disso, eu gosto disso daqui, mas para você ser majoritária nessa quantidade de shoppings, o patrimônio do fundo seria 10 bi, então não teria condição. Que é o que, por exemplo, o XPML está seguindo, ele vem comprando fundos e se tornando majoritário de outros, e o patrimônio dele está indo para 6 bi, né, com essa última emissão. Bom, pessoal, então acho que era isso, né? O VISC 11 não tem, acho que, mais novidades aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E estava esquecendo, eu abri a pré-inscrição para minha 4ª turma da mentoria. O link está aqui na descrição, se você quiser participar dessa mentoria, aprender a calcular preço, a fazer análise mais detalhada, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Link aqui na descrição e espero você no próximo vídeo.